Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa 15 Minutos de Luz. Esse é o nosso programa 158. Eu sou Norma Walter, da Sociedade Espírita Allan Kardec, em Saquarema. Hoje o nosso encontro, eu quero falar de uma personagem muito especial. E essa personagem, a Angelina já chegou. Oi, Angelina. Que bom que você já está aí, tá vendo? A Angelina e o Jorge já chegaram, meus parceirinhos de programa. Então, gente, como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar de um beijinho para a Ivone também, que chegou agora. Hoje a gente vai falar de um personagem, uma mulher da história, que poderia ser eu, você do outro lado, qualquer uma de nós. Eu teve um programa, acho que foi no ano passado, que eu falei sobre as mulheres do Evangelho. E como o nosso programa é pequenininho, eu não tive a oportunidade de falar de Joana de Cusa. Sabemos também que essa personagem, ela é Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo. Então, a gente fica se perguntando assim, minha nossa, como é que uma pessoa passa pela história com um aprendizado tão maravilhoso. E contar a história de alguém, eu sempre costumo dizer o seguinte: quando eu chego aqui para falar alguma coisa para vocês, o ouvido mais perto é o meu. Então, de repente, a lição que eu trouxe hoje, antes de chegar até vocês, a Nuri também já está aqui, o Ayrton, beijinho, amigos, que bom. Então, antes de chegar até vocês, a mensagem que eu quero passar hoje, talvez seja para mim, né? A necessidade maior do entendimento, da compreensão, do exemplo, né? A gente sabe que esses personagens, eles não existiram por acaso, né? Então, a gente ter o privilégio de conhecê-los é para a gente de grande aprendizado, né? Então, a história de Joana de Cusa, ela está no Evangelho de Lucas, onde ele narra a história de uma mulher. Por que Joana de Cusa? Porque ela era esposa do procurador de Herodes, na cidade de Cafarnaum, que chamava Cusa. Então, na realidade, ela era uma mulher de muitas posses, né? Inúmeros criados, mas ela desfrutava de um privilégio que era do marido. Tanto é que ela era Joana de Cusa. É Joana de quem? O Cusa, que era um procurador de Herodes. Então, naquela época, nessa cidade, ele tinha muito prestígio, né? Ela tinha um casamento conturbado. Cusa era autoritário, orgulhoso, como a maioria dos homens da época. E ela, uma alma nobre, uma alma sensível, se entristecia muitas vezes. E aí um dia, uma serva, de muitas que ela tinha, viu a sua tristeza e disse para ela assim, se ela não gostaria de conhecer Jesus, porque Jesus, nessa época, pregava no lago de Cafarnaum. E ela disse para Joana, olha, ele fala para a gente, né, que somos pobres, assim, totalmente despretensioso das coisas da vida, que eles não tinham acesso, né? E a gente sempre sai de lá renovado, feliz. E a Sueli também está aqui. Beijinho, Sueli. Então, ela dizia, poxa, a senhora não quer ir lá ouvir o que ele tem para dizer? A gente sempre sai de lá confortado, com a alma leve. E ela se viu tentada a fazer isso, né? Porque ela tinha muitos questionamentos que não tinham resposta.
né? Então, a serva levou e ela foi atraída pelo verbo eloquente de Jesus, né? Que ele pregava às margens do lago. E, denotando uma nobreza de caráter, ela buscava se vestir de forma muito simples, a fim de não chamar atenção para si, porque, na realidade, quem ouve Jesus eram os mais pobres. Meu sogro, boa noite. Meu sogro já chegou, meu sogro não perde um programinha. Então, gente, ela foi e ouviu as palavras de Jesus. Então, ela desejava, a partir daquele momento que ela ouviu o discurso de Jesus, ela desejava beber da água viva que ele falava. Porque Jesus tinha essa capacidade de dizer que o melhor ainda estava por vir. E ela, na sua alma sensível, falou assim, poxa, eu me encontrei aqui. Então, ela possuía uma fé verdadeira, mas ela se amargurava, né, pela posição arbitrária, né, do seu esposo, que era muito difícil de lidar, né? E ele tinha uma questão. Ora, ele comparecia ao templo em Jerusalém, daqui a pouco ele estava fazendo um sacrifício aos deuses romanos. Então, ele não tinha uma conduta única. Ele queria agradar os dois lados da moeda, né? Então, Joana, ela até tentava expor para o marido essa sua nova crença. Em vão, em vão. Cusa não tinha olhos de ver, ouvidos de ouvir, nenhum coração generoso para ouvir falar de Jesus. Então, ela nunca tinha uma oportunidade para falar sobre Jesus. E ela trazia na alma essa tortura de dizer, poxa, tem tanta coisa boa que Jesus fala e eu não consigo levar uma frase sequer para o meu marido. Então, ela se sentia assim. Então, o que ela fez? Ela resolve conversar com Jesus. Ela vou lá conversar com ele. Quando ela procurou Jesus para falar das suas lutas, do seu desgosto que ela tinha com o marido, e aí, quando ela chega, Jesus escuta, fica ouvindo longamente ela falar. Você imagina, a mulher quando começa a falar, nossa, aí. E ele ficou, né, ouvindo longamente o que ela tinha para falar. E aí, ela chegou para Jesus e disse, olha, eu quero segui-lo, vou deixar o meu marido, ela não tinha filhos, vou deixar o meu marido, vou segui-lo. E aí, para a surpresa de Joana, ele diz assim, não, você vai voltar para a sua casa e amar o seu marido, porque essa é a sua missão no mundo. E aí, Joana, que já estava encantada com Jesus, o que ela faz? Ela pega toda a sua frustração, toda a sua muita fé que ela tinha, mas aquela frustração e volta para casa, mas disposta a seguir os conselhos de Jesus. Então, a partir daquele dia, Joana, que já era uma pessoa que tinha uma fé imensa, um comportamento ímpar, se superou em favor do marido, da família, da casa. E ela fez dos próximos anos felizes, do mais que ela pôde. E ela foi agraciada com 2 filhinhos, né? Então, ela retornou ao lar, transformou todas as suas dores em um desejo real daquele triunfo silencioso. Por quê? Porque ela sabia que estava fazendo o que era certo. Para ela, não seria o melhor, porque ela havia idealizado abandonar o marido, que era a fonte de todas as suas dores, e seguir Jesus. Mas Jesus disse que não, que a missão dela no mundo era auxiliar o marido.
E foi o que ela fez, né? Ela procurou, né, esquecer as características inferiores que o marido tinha, enaltecendo o que ele possuía de bom. Então, meus amigos, por mais difícil que seja a jornada, todos nós temos um lado bom. Até Cusa, que era tão arbitrário, a sua esposa, através do amor, porque o amor tem essa lente, que a gente consegue identificar no outro uma coisa boa. Então, ela percebeu que, por mais difícil que o marido fosse, ele tinha algo de bom. E foi aquilo que ela se apegou. E os anos foram passando, 2 filhos vieram, né, para enriquecer os seus dias. Só que aí, as perseguições, o tempo passou, e as perseguições políticas começaram a acontecer. Veio os reveses, né? E aí, Cusa deixa de ser um intendente. Ele perde o seu cargo político, começa a ser perseguido, e naquele transtorno total, porque ele era uma pessoa de muito prestígio, ele se vê perdido, ele perdeu tudo. A sua questão de prestígio, material, e ele não suporta essa queda, e aí o coração dele não aguenta e ele desencarna. E aí Joana vai viver uma nova etapa da sua vida, quando ela se vê sozinha, com 2 filhos, sem ter nem onde morar. Aí você vai dizer assim, poxa, mas não tinha ninguém que pudesse ajudar? Não, não. Quando você está no auge, você tem muitos amigos, e principalmente naquela época, a mulher, quando se via viúva, ela estava totalmente desamparada. E foi o que aconteceu. Então, Joana começou a ir de porta em porta dos amigos da época do marido a pedir emprego. E as pessoas até ironizavam, debochavam dela. E uma casa por caridade aceitou que ela trabalhasse como babá. E era onde ela se sustentava e sustentava os filhos. Mas estava muito difícil, muito difícil. O que é que ela resolveu fazer? Viajar a Roma, porque a Roma da época era o maior centro que existia. Então, ela imaginou que ali ela encontraria mais trabalho e mais oportunidade. Ela pega os 2 filhos e muda para lá. Só que aí, amigos, naquela época, a gente vai falar mais ou menos entre 54 e 68 anos depois de Cristo, a gente vai falar de Nero. Nero foi um imperador que muitos de nós sabemos a história de Nero, principalmente os espíritas, porque a gente sabe pelo livro, nem vou falar nada, mas pelo livro Paulo e Estevão, que Nero tocou fogo em Roma. Por que Nero tocou fogo em Roma? Nero tocou fogo em Roma porque ele queria construir um império novo. Aquilo ali já estava para ele, daquela mente pouco sadia, aquilo estava tudo ultrapassado. Então, ele queria demolir tudo e construir um novo império. Como ele não podia fazer isso, e ele não podia mais fez, ele se ausentou de Roma e mandou tocar fogo. E aí a culpa ficou para quem? Para os cristãos. Então, amigos, a história conta que do ano 54 ao 68, Nero matou entre 200 e 300 mil cristãos para aplacar o incêndio de Roma. Meus amigos, Joana, naquela época, já em Roma, foi presa num grupo de mais ou menos 500 pessoas. Ela e os 2 filhos. E o que eles faziam na época? Eles faziam das pessoas tocha humana. Eles passavam um tal de alcatrão, que é uma coisa que é pegajosa e inflamável. Então, ele passava aquilo nas pessoas, ateavam fogo, e as pessoas ficavam ardendo
por horas. E foi isso que fizeram. Eles embeberam ela, junto com esse grupo, onde estavam os filhos, e eles sempre davam uma oportunidade de dizer assim: você nega o Cristo? Você abjura esse seu crucificado? E aquele que na hora derradeira levantasse a mão e dissesse que não, que abjurava, que negava o Cristo, ele era retirado desse grupo. Só que aí, quando a hora se aproxima, um dos filhos de Joana chega e fala: mãe, nega esse Cristo para a gente ser liberto. E ela chora, porque ela não poderia fazer aquilo, ela não poderia negar Jesus. Vocês conseguem imaginar esse coração de mãe, sabendo o que vai acontecer? Mas, gente, a confiança de Joana é tão grande que quando ela percebe que vai ser incendiada junto com os filhos, junto com todo aquele grupo, o carrasco que vem com a tocha para tocar fogo neles, ele diz assim: o teu Cristo só te ensinou a morrer? Ele pergunta para ela. E ela olha no olho dele e diz assim: não, o meu Cristo, além de me ensinar a morrer, me ensinou a te amar. Meus amigos, isso é uma coisa transcendental. Eu não consigo nem mensurar o coração dessa mulher. E aí, quando ele toca fogo, que eles viram uma tocha humana, naquele mesmo segundo, ela sente uma mão no ombro e ela escuta aquela voz que ela nunca esqueceu, que diz assim: Joana, eu estou aqui. E, amigos, a partir desse momento, ela, junto com todos os outros, são resgatados. Então, amigos, que fique de lição, que a nossa fé possa se fortalecer a cada dia, que não sejam as dificuldades do nosso dia a dia que a gente faça esmorecer a nossa fé no Cristo. Porque isso é que Ele espera de nós, que a gente possa fazer o nosso melhor, acreditando que a qualquer momento que a gente precise de verdade, a gente há de sentir a mão do Cristo no nosso ombro. Então, amigos, um beijo no coração de vocês. Sônia também está aqui com a gente. Então, amigos, é o que eu trouxe para vocês. Na semana que vem, Jorge vai estar aqui trazendo mais uma novidade, mais um pedacinho de alguma coisa maravilhosa dessa nossa doutrina tão querida. Obrigada, amigos. Um beijo. Fiquem com Deus. Uma noite abençoada.